Olá, esse é o programa Academia em Debate. Hoje nós estamos com o professor Adalto Lourenço em nossos estúdios. O professor Adalto é físico, trabalha em pesquisas nessa área e nós queremos recebê-lo com muita alegria aqui em nosso programa, Adalto. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer. Muito bem. O tema do programa de hoje é por acaso ou pré-concebido. É um tema muito antigo e tem a ver com a questão da origem do universo, a origem da nossa raça, o porquê de todas as coisas. E o que nós estamos querendo discutir aqui são essas duas ideias predominantes, ou seja, que o mundo teria surgido por acaso, que é, ao que parece, a teoria que predomina, pelo menos na academia, né, nas ciências, e a ideia de que, na verdade, há uma inteligência, há todo um projeto elaborado por detrás do mundo e da maneira como ele se comporta. E vamos agora lá ao campus do Mackenzie para ouvir o que é que os nossos alunos pensam a respeito disso. Preste atenção. Estamos aqui no campus do Mackenzie para saber a opinião dos alunos a respeito do tema de hoje. Na sua opinião, o mundo veio a existir por um acaso ou foi tudo planejado? Cara, eu acredito que tudo é planejado nos mínimos detalhes, assim. Eu acredito muito na teoria do Big Bang, mas assim, eu não tenho uma fé, uma religião que fundamente exatamente isso. Eu acredito na ciência. E se foi planejado, por quem que foi planejado, na sua opinião? Não faço a mínima ideia. Foi o acaso, o Big Bang. Tem uma explicação, sabe, científica para isso. Eu acredito nessa explicação. Eu acho que foi planejado, embora pareça às vezes que não deu muito certo. E quem que planejou, na sua opinião? Bom, eu sou cristã, né? Então eu acredito que Deus está por trás de tudo. Acho que por acaso. Por acaso, porque pra mim é tudo física, então não tem essa de criacionismo, nada, então foi por acaso que aconteceu. Acredito que tudo planejado. E por quem, na sua opinião? Por quem? Por Deus, claro. Eu acredito numa força maior que tenha criado tudo. Agora, não assim no que a religião ensina. Eu acredito que tem algo além disso. Pois é, professor. E aí? Você percebeu que dois dos alunos disseram assim: acredito que foi por acaso, porque acredito no Big Bang. Aí outro disse: acredito que foi planejado, porque eu acredito no Big Bang. Afinal, o Big Bang, ele, se comprovado, ele é evidência de que foi por acaso ou é evidência de que foi algo planejado? Essa é uma pergunta interessante, Dr. Augustus, principalmente porque vamos voltar só um pouquinho na própria proposta do Big Bang. Eu creio que a melhor ilustração aparece num livro do Stephen Hawking, O Universo numa Casca de Nós. Logo na página 78 da edição Mandarim, existe um gráfico mostrando o Big Bang. Então você tem Big Bang, logo depois aparece uma frase que o Stephen Hawking colocou ali que é fascinante. Leis físicas estranhas e desconhecidas. O que significa leis físicas estranhas e desconhecidas? Por exemplo, dentro da linguagem bíblica, o Mar Vermelho se abriu. Como que o Mar Vermelho se abriu? Por meio de leis físicas estranhas e desconhecidas. Portanto, leis físicas estranhas e desconhecidas nada mais é do que um milagre. Agora, uma teoria que diz que o universo começou a partir de um milagre não pode ser científica. Vamos começar estabelecendo a base aí. Para que evolução, no caso o Big Bang, produzisse alguma coisa, nós precisaríamos, portanto, poder demonstrar que processos naturais produzem a complexidade. Até o presente momento, nós percebemos que processos naturais não produzem complexidade nenhuma. Para resumir a coisa toda, a origem, pelo menos, do universo. A natureza, toda ela, é formada por matéria e energia. Tanto é que o LHC está procurando pelas partículas ínfimas, ou seja, as que teriam dado origem às demais partículas, no caso do bóson de Higgs. Mas voltando lá, a natureza é formada por matéria e energia. Matéria e energia obedecem às leis da natureza. Matéria e energia não criam as leis da natureza. O que a ciência sabe, sem sombra de dúvidas, é que não foi a natureza que produziu as leis da natureza. Só que sem as leis da natureza, a natureza não existe. A resposta é óbvia, não foi um processo natural. É muito bom. Agora, você citou Stephen Hawking, aquele livro O Universo numa Casca de Nós, que eu li, achei muito interessante. Naquele livro, ele deixa aberta a possibilidade da existência de Deus e de uma intervenção de Deus, se é que eu li o livro corretamente. Mas agora ele lançou um livro mais recente em que ele termina com essa ideia. Ele
exclui Deus de todo esse processo. Correto. Esse novo livro foi lançado 2 semanas atrás, praticamente, The Grand Design, no qual ele diz que gravidade é a responsável por ter produzido todas as coisas. Inclusive, ele usa um termo, uma frase nesse livro, muito interessante. Ele chama de criação espontânea. Se é criação, não é espontânea. E se é espontâneo, não é criação. Agora, tem sido muito constante na literatura do Stephen Hawking a utilização de termos que estão relacionados com uma inteligência criadora ou com processos de criação, termos relacionados a isso, aplicados a processos aleatórios. Então isso cria um pouco de confusão em quem não conhece muito bem a terminologia, achando que o Hawking está propondo talvez a existência de Deus, se bem que nesse último livro ele refuta totalmente essa ideia. Eu não sei se você percebeu, mas um dos nossos estudantes, ele disse que ele achava que tudo veio a existir por causa do acaso, por acaso, e que ele só podia ter essa opinião porque ele estudava física. Então, um estudante de física, ou a própria física, ela necessariamente leva à conclusão de que as coisas vieram a acontecer por acaso. Qual é a evidência? Em que direção aponta a física? Olha, eu gostaria de citar o que a física tem descoberto, principalmente com as leis da termodinâmica. Essas são leis tão abrangentes que praticamente até a parte da informação que nós trabalhamos hoje, nós sabemos que são também gerados pelo princípio que nós encontramos na termodinâmica, que é a ideia da entropia. A primeira lei da termodinâmica praticamente estabelece que se a energia do universo for constante, a sua entropia, ou seja, a sua capacidade de desorganização, sempre estará no máximo. A energia do universo é constante. Portanto, a sua capacidade de desorganização sempre será indo para o máximo. Isso foi uma proposta feita por Clausius. Um outro, Helmholtz, fez a seguinte proposta: sendo que o universo caminha para um estado de desorganização, ele deve ter sido energizado num passado finito por meio de um processo que violou a segunda lei da termodinâmica. Em outras palavras, ele teve que ter sido criado. Então, as leis da física apontam para uma criação, porque se o universo ainda tem alguma organização, é porque no passado ele teria sido mais organizado, não mais desorganizado. É nessa direção que as leis da física apontam. No entanto, nem sempre essas considerações são feitas dentro das salas de aula. E por que, professor? Eu acho que é mais uma questão de cosmovisão e ideologia. Cosmovisão. Cosmovisão é a maneira pela qual nós encaramos e vemos as coisas ao nosso redor. Eu costumo ilustrar colocando de uma forma bem simples. É a cor da lente dos óculos que você está usando. A gente sempre pensa que ciência é uma coisa neutra. Deveria ser, mas não é. A ciência, ela, em última análise, está totalmente direcionada e relacionada com a visão de quem a está propondo. Uma pessoa que se diz, por exemplo, eu sou ateu, um cientista ateu, ele seria mais neutro, ou seja, ele seria neutro em relação a um cientista que não seja ateu? Não, porque ele tem certas pressuposições. Da mesma maneira que um outro que aceita a existência de uma entidade superior também tem as suas pressuposições. Então a ciência nunca será neutra nas suas propostas quando relacionadas a uma pessoa. Você percebeu que nas respostas teve uma estudante que disse que acreditava que o mundo tinha sido planejado. Mas em seguida ela acrescentou, embora não pareça, não é? Embora às vezes pareça que não deu certo. Então, pensando nessa ideia de que a gente olha a realidade a partir da cor das lentes dos óculos que nós usamos, como explicar isso? Que as pessoas olham para a realidade, parece que não deu certo, o mundo parece não fazer sentido, parece caos. E outras olham e dizem, não, mas está aqui a prova de que foi tudo planejado, está aqui a prova de que existe uma ordem. Nós voltaremos a esse assunto depois do nosso intervalo. Fique conosco.
volta com o programa Academia em Debate, hoje entrevistando o professor Adalto Lourenço, físico e matemático, que está falando a respeito de acaso ou preconcebido, acaso ou planejado. Professor, na série de entrevistas que nós acabamos de assistir no início do programa, teve uma estudante que disse que acreditava que o universo nasceu como fruto de um planejamento, tudo acontece de maneira planejada, embora às vezes pareça que não deu certo. Se tudo foi planejado, por que das catástrofes, por que das doenças, por que de crianças mal formadas, as guerras, porque de fato às vezes parece que o projeto não está dando certo? Eu gosto de tratar essa questão olhando, por exemplo, um carro. Imagina nós sairmos daqui e encontrarmos um carro que tem aí seus 30, 40 anos de uso. O carro está praticamente quase caindo aos pedaços. Isso significa que o projeto, quando inicial, era correto, estava perfeito ou não. A questão é o uso depois disso. O que acontece depois. Então, a questão principal da ciência é avaliar se o projeto existiu ou não. E depois as leis que regem esse projeto. Mas nós acabamos de ver, você mesmo falou, que o cientista ele interpreta a evidência de acordo com suas convicções. A ciência, então, pode falar a respeito das origens? Isso está dentro do âmbito da ciência? É possível utilizar-se do método científico para responder essa pergunta, o que somos, de onde viemos e para onde vamos? Perfeitamente. Deixa-me dar um exemplo. A evolução não é ciência, não é uma teoria, é uma hipótese. Criacionismo é uma teoria. O criacionismo diz o seguinte: processos naturais não teriam trazido à existência o universo e a vida. Isso é testável? É. Isso é o que nós fazemos no laboratório. Nós testamos se processos naturais produzem ou não. Ou seja, uma teoria, uma proposta testável. O criacionismo ele não fala especificamente de Deus existir. O criacionismo científico. Ele apenas procura verificar se processos naturais teriam trazido à existência aquelas coisas ou não. Por outro lado, a teoria da evolução, como ela é conhecida, ela propõe que certas coisas aconteceram que não são testáveis. Agora, como que eu consigo testar algo que não é testável? Aquilo que não acontece no laboratório hoje, por exemplo, macroevolução, eles dizem que ocorreu em milhões de anos. Mas se não ocorre hoje, como eu posso dizer que ocorreu em milhões de anos? Daí o Deus tempo e o Deus acaso passam a ser as entidades que produzem o milagre. Aquilo que eu não vejo no laboratório hoje teria ocorrido num passado, num grande período de tempo. Então a ciência tem condição de avaliar questões específicas relacionadas às origens. Isso nós temos. Bom, eu ia perguntar já nessa linha de pensamento aí, que a ciência não consegue provar o que as hipóteses evolucionistas, mas é muito popular hoje a ideia de que já se criou vida em laboratório. Inclusive o Dr. Greg Venter, pouco tempo atrás, fez um trabalho muito interessante, quando ele pegou praticamente o material, o DNA de uma bactéria. Ele transcreveu esse DNA, ou seja, ele conseguiu desmontar a sequência inteirinha, colocando um linguajar mais fácil, ele teria como que desmontado a sequência inteirinha das letras genéticas, guardou essa sequência num computador, depois pegou essa mesma sequência e refez de novo, só que ele pegou uma bactéria viva, tirou o DNA que estava ali dentro, pegou esse DNA sintético que ele havia criado e colocou lá dentro, e a bactéria continuou funcionando. Então essa daí foi a grande notícia que o cientista criou vida. No fundo eu gosto de usar esse exemplo, porque tem sido muito citado, que seria algo mais ou menos assim. Eu pego um livro, pego as páginas dentro do livro, escaneio cada uma delas, gravo todo esse material no meu computador, depois pego esse material, vou imprimir novamente cada página do jeito que era originalmente, pego um outro livro, retiro as páginas de dentro, pego essas páginas que eu imprimi, coloco dentro dessa capa agora e digo que esse livro é meu. Ou seja, eu criei o livro. No fundo, foi o que o Dr. Greg Venter fez. Ele não criou vida, mas, sem dúvida, foi um avanço muito grande em termos de copiar DNA. Isso foi fantástico. Até o presente momento, não criamos vida do nada. Não, Nem né? criamos vida. Esse é o ponto. E quais, então, as chances de que a vida teria surgido ao acaso? Você percebeu que vários dos nossos entrevistados, e eu creio que eles representam o pensamento de muita gente, de que a vida surgiu espontaneamente. E eu percebo, leio aqui no seu currículo que você tem formação em matemática, deve conhecer a estatística naturalmente. Então, estatisticamente, você poderia dizer aqui para os nossos telespectadores quais seriam as chances da vida
com toda a sua complexidade, ter surgido através de processos naturais comandados pelo acaso? Deixe-me dar duas coisinhas bem rápidas a respeito disso, portanto. A primeira delas está relacionada diretamente com a questão da informação genética. Existe uma confusão entre onde a informação está guardada e a informação propriamente dita. Usando um exemplo, eu pego um DVD que tem o Windows 7 e eu pergunto para uma pessoa, qual a origem desse Windows 7? A pessoa tem a tendência normalmente de olhar para o DVD. Não, a resposta é uma só, o Windows 7 vem da Microsoft, independente de onde ele estiver guardado. A pergunta é, processos naturais produziriam informação codificada ou não? Porque sem informação codificada não existe vida. Então nós temos que partir desse primeiro princípio. Essa informação ela só é possível hoje por causa das pesquisas da biologia. Essas informações, por exemplo, do código genético e tudo mais, isso aí era algo que Darwin, por exemplo, ele não tinha ao seu alcance. Exato. Ele inclusive olhava o núcleo da célula, ele via ali como alguma coisa que não tinha nenhum valor. Hoje nós sabemos o significado que tem lá dentro. Então a primeira pergunta que a ciência precisaria, pelo menos tentar demonstrar, é: processos naturais produzem informação codificada ou não, independente do tempo. Eu gosto de usar daí a segunda parte que vem na área da probabilidade estatística. O Richard Dawkins escreveu um livro muito interessante chamado Relojoeiro Cego. No 6º capítulo, ele fala a respeito de possibilidades e probabilidades, milagres e outras coisas. E ele afirma que, dado um tempo muito grande, muito grande, dadas muitas possibilidades, tudo pode acontecer. Agora, como matemático, nós fazemos o seguinte: o tempo não é tão grande assim, o tempo é finito. Por exemplo, um universo que tenha 13,7 bilhões de anos, que é a idade dada pelos evolucionistas, isso equivaleria a mais ou menos 10 elevado a 17 segundos. Daria para arredondar a 10 elevado a 18, porque dá 4,32, fazendo umas continhas ali. O número de átomos que tem no universo também não é infinito, ele é finito, é 10 elevado a 80. E o número de possibilidades de interações também não é infinito, é 10 elevado a 12 por segundo. Tudo isso vem de publicação científica. Quando você faz todos os cálculos, você vai perceber que o aparecimento de uma única proteína que tenha praticamente 200 aminoácidos na ordem correta, 13,7 bilhões de anos ainda não foi suficiente. Agora, isso é matemática, isso é probabilidade, é estatística, são cálculos baseados em informação científica. Não existe vida com uma proteína. Você precisaria de pelo menos algumas centenas delas. Vamos colocar, para ser bem um pouquinho mais simples aí, pelo menos algumas milhares delas. Muito bem, isso acaba nos deixando face a face com a possibilidade, então, de que o universo veio a existir a partir de um ato criador. Nós vamos falar sobre isso depois do nosso intervalo. Estamos de volta com o programa Academia em Debate, hoje entrevistando o professor Adalto Lourenço, físico e matemático, que está aqui nos nossos estúdios para falar a respeito das origens de todas as coisas, por acaso ou preconcebido. No bloco anterior, nós estávamos discutindo as possibilidades matemáticas do surgimento de uma única proteína, que estaria ali, que é a base da vida, da existência, e que uma não seria suficiente. E os números escapam a nossa possibilidade de imaginação. E aí, de fato, a teoria de que o universo começou por um ato criador, feito por Deus, começa a parecer plausível. Mas por que tem tanta resistência, professor Adalto, à ideia da existência de um Deus que no início teria criado todas as coisas? Por que essa ideia encontra tanta dificuldade dentro dos meios acadêmicos? Ser cientista e ser pesquisador implica necessariamente em ter que sacrificar a minha fé? Eu creio que não. Eu sou evangélico, creio na Bíblia, creio no Deus da Bíblia, mas no laboratório eu não estou ali para provar que Deus existe. Essa é uma proposta praticamente impossível.
Se fosse possível provar a existência de Deus por meio de laboratório, já não seria mais pela fé, como nos é dito em Hebreus 11:6. Daí já seria por evidência científica. A questão que eu vejo da resistência à ideia de um Criador está mais relacionado com as implicações religiosas da existência de um Criador do que da existência do Criador propriamente dito. Ou seja, se existe um Criador, esse Criador simplesmente não colocou a coisa aqui e deixou por conta própria. Deve ter alguma outra implicação ou implicações a respeito disso. Eu creio que o maior receio, portanto, está justamente nas implicações da existência de um Criador do que numa inteligência por trás que teria criado todas as coisas. A resistência, eu creio que está nessa direção. Não no fato de ter sido criado ou não. Porque a ciência trabalha com isso. O exemplo que eu dou é um exemplo muito simples. O SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, financiado pela NASA, pela Science Foundation lá nos Estados Unidos. Ou seja, é uma entidade que busca por sinais de inteligência. O que eles fazem? Eles procuram ver se algum sinal vindo do espaço teria vindo de uma fonte inteligente ou não. Ou seja, a ciência trabalha com isso. Isso financiado com dinheiro da NASA, de governos e tudo. Correto. Então, a ciência tem metodologia para saber se algo teria vindo de uma fonte inteligente ou não. Quando nós aplicamos a mesma metodologia do Instituto SETI, que ele utiliza, para saber se algo vindo do espaço, se sinais vindo do espaço, teriam vindo de uma fonte inteligente ou não. Quando nós aplicamos isso, a estrutura e a complexidade que nós encontramos no universo e a estrutura e a complexidade que nós encontramos na vida, a resposta é óbvia. É uma só. Ou seja, todas essas coisas provêm de uma fonte inteligente. O teste é o mesmo, a metodologia é a mesma. Por que não aceitar o resultado de uma metodologia científica que é confiável? Muito bem. Há uma ou duas perguntas atrás, você tinha falado da idade do universo, que de acordo com a teoria evolucionista era 3, alguma coisa bilhões de anos. 13,7. É o número que a gente não consegue nem imaginar, né? Correto. E eles dizem que essa datação é científica. Carbono 14, idade que é medida através da eletromagnetismo, desvio do eixo do Sol. Eu não sou cientista, gosto de ler essas coisas, e a maneira como é apresentada deixa a gente assim pensando, puxa, o universo de fato, pelas evidências, pela comprovação científica, é muito antigo mesmo. E aí coloca em xeque o relato da Bíblia, que fala da criação do ser humano. Embora a Bíblia não dê uma datação, e até um equívoco tentar fazer uma espécie de calendário a partir do relato bíblico, mas não seria essa idade toda. Então, como é que nós respondemos a isso? Olha, existem métodos, quando nós estudamos a idade do universo, a idade da vida no planeta Terra e do próprio planeta, que são métodos chamados limitantes. Deixa eu dar um exemplo. A Lua ela está se afastando da Terra. Isso é conhecido. Existem publicações científicas tratando disso. Ela se afasta em média mais ou menos 4 centímetros por ano. É possível fazer um cálculo para vermos no passado, há quanto tempo atrás, ela estaria próxima o suficiente da Terra para que essa interação gravitacional da Lua com a Terra fizesse com que essas placas tectônicas que formam o planeta se quebrassem todas, se partissem e mergulhassem no magma. A idade é de 1,2 bilhões de anos. Em outras palavras, cientificamente falando, é impossível alguém dizer que havia vida nesse planeta há 1 bilhão de anos atrás. Cientificamente não faz sentido. Quando nós estudamos o próprio campo magnético da Terra, ele está diminuindo. Isso tem sido bem medido. Essa diminuição implica que há 40 mil anos atrás, o campo magnético da Terra seria tão forte que nem moléculas, como por exemplo de água, se formariam. Agora, esses são fatores limitantes. Quando nós trabalhamos com essas questões, nós não estamos querendo dizer que o planeta Terra tem essa idade. O que nós estamos querendo dizer é que ele não poderia ter mais do que essa idade. A questão principal a respeito disso, das datações, é que todas elas são questionáveis. Agora, uma questão muito interessante com respeito à Bíblia, que eu gosto de citar. Eu creio na Bíblia, não vejo nenhum problema científico nos relatos bíblicos da criação. Por exemplo, no primeiro dia, criação da luz. No quarto dia, dos corpos celestes. Exatamente, todas as cosmogonias demonstram isso. Primeiro energia, depois matéria. Certinho. A Bíblia é o único livro, lá nos versos 9 e 10 do primeiro capítulo, que falam especificamente a respeito de um único continente e de um único oceano.
que é exatamente o que nós acreditamos hoje. A Pangeia, o continente primitivo, e a Pantalassa, o primeiro, literalmente, oceano primitivo. Quando a Bíblia fala da criação do ser humano, principalmente da mulher, no capítulo 2, eu também fico impressionado. Olha os detalhes. Diz que Deus faz cair um pesado sono sobre Adão. Isso é anestesia geral. Deus pega depois e remove uma das suas costelas. Por que a costela? Ali onde tem, literalmente, medula óssea vermelha, onde nós encontramos células-tronco, que é o material utilizado para clonar seres humanos. Em outras palavras, cientificamente, a descrição do que existe, do processo e o material genético está correto. Talvez nós não tenhamos assim muito prazer em aceitar o que foi escrito, mas cientificamente está correto. Muito bem. Uma das acusações que se faz a respeito do criacionismo, ou seja, apelar para Deus como a origem de todas as coisas, é que isso é falta de paciência. Que se a gente tivesse tempo para pesquisar, nós teríamos a explicação para todos os fenômenos, para a complexidade redutível e tudo mais. Então, a existência de Deus é até acusada de ser aquela teoria de God of the Gaps, o Deus das lacunas. Né? Nós não conseguimos uma explicação científica para as coisas que existem, aí apelamos para uma entidade superior. O que é que você acha disso? Aí existe um pouco de confusão quando nós tratamos do criacionismo. Por exemplo, quando eu falo assim, eu sou físico, existem áreas da física. Você tem a física quântica, tem a física de superfície, tem a física de matéria condensada. Quando nós tratamos de criacionismo, qual criacionismo está sendo tratado? Existe o criacionismo bíblico, existe o criacionismo religioso, existe o científico. O científico, ele de forma nenhuma diz que Deus criou o mundo, ele nem diz que o mundo foi criado por Deus. O que ele diz é o seguinte, que processos naturais não trouxeram à existência nem o universo, nem a vida. Nós conhecemos processos naturais? Sim, conhecemos. Conhecemos uma quantidade absurda deles. Todos os processos naturais conhecidos até o presente momento teriam condição de ter trazido à existência o universo e a vida? A resposta é não. Aí nós temos um outro ponto. Agora nós não estamos tentando preencher os espaços vazios com Deus. A ciência tem material científico para trabalhar. Baseado no material científico que nós temos, podemos afirmar que o mundo foi criado ou que ele teria surgido espontaneamente? A resposta é uma só. Ele foi criado. Processos naturais não trouxeram à existência nem o universo, nem a vida. A pergunta que geralmente é feita logo depois disso é: quem criou? Isso não é pergunta da ciência, outras áreas precisam ser usadas para responder. Muito obrigado, professor Adalto Lourenço, que falou sobre nós a respeito da origem de todas as coisas, do universo, acaso ou planejado. Se você deseja nos fazer uma pergunta sobre esse tema, você pode escrever aqui para esse e-mail, academiaemdebate@mackenzie.br. Muito obrigado pela sua audiência, professor, muito obrigado pela sua presença aqui e até o próximo Academia em Debate. Até lá!